Shalom, shalom, amados. Vamos orar juntos. Você acha fácil obedecer a Deus? Eu não acho nem um pouquinho. Sabe por quê? Obedecer a Deus, muitas vezes, é ir contra a lógica, sabe? É você não estar entendendo, ou é você estar contra aquilo que você tem que até obedecer. E você sabe que você tem que obedecer. E aí? Então, amados, eu acho que obedecer não é nada fácil. Não é. Vai doer. Sabe? Porque se fosse fácil, o mundo não estaria como estaria. Adão e Eva não teriam. Jesus não teria que ter vindo. Porque eles obedeceram. Então, a obediência é uma coisa tremenda. Eu vou ler para vocês aqui, lá em Gênesis, capítulo 22, versículos... um pedacinho do 2, 7 e 8. Deus disse: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá, lá em um dos montes que lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Isaque se virou para Abraão e disse, ele vai dizer, temos fogo e lenha, disse Isaque, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão. Depois você lê na íntegra, tá? Amados, talvez você não conheça a história, nessa história. Quantos anos Abraão esperou, sendo a sua esposa, ela estéril, para poder gerar essa criança. E aí depois Deus manda oferecer essa criança como sacrifício. Porque naquela época, a cultura do povo, para perdoar os pecados, era oferecer, era o sangue e oferecer, queimar a fumaça como incenso agradável a Deus. Até que veio Jesus, o véu do templo se rasgou, onde se oferecia o sacrifício, e Jesus é o último, é o único sacrifício. Me desculpem. Então, a obediência, nós vamos olhar e falar assim, não faz sentido. Meu Deus, não faz sentido. E aí? Mas ainda assim eu oro e eu tenho a convicção de que tem que ser desse jeito. Mas eu corro riscos. Então a obediência é um ato de fé. Ela vai ser um ato de fé. Em última análise, ela vai ser um ato de fé. Maria foi visitada pelo anjo. E aí? O que levou Maria a acreditar que ela ficaria grávida do Espírito Santo? Como que isso? Maria tinha, olha o tempo, amados, 2026 anos, mais, 26 anos atrás. Hoje a gente tem conhecimento até de como se engravida, não tinha lógica nenhuma, e mesmo que fosse hoje também, não teria lógica. Mas ela aceitou. Eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a sua vontade. E aí? Como ela foi apedrejada. Porque vem pedradas quando você obedece algo que não faz sentido. Não faz nem para você, muito menos para os outros. E não adianta criar expectativas para que o outro aceite, para que o outro creia. Não, quanto maior a nossa expectativa, eu falei isso no devocional de ontem, maior vai ser, vai estar tomando a vitamina aí de ressentimento. E a gente não tem que ter expectativas com relação aos homens, mas sim a Deus. Sabe? Isso aí é um antídoto para evitar sofrimentos desnecessários. O outro não vai pensar igual a nós, o outro não andou com os nossos calçados, não tem os calos, as voltinhas nos pés, no sapato, Porque o sapato, quando você anda em determinados lugares, eu tô com um pedacinho lá da minha casa sem fazer, e eu enchi de pedra. E cada vez que eu ando naquelas pedras ali, foi um vizinho que me deu os resíduos da obra dele. Eu não queria gastar minha brita, eu fiz o aterro, e até que eu tenha condição de terminar aqueles 2 cômodos, eu deixei aquelas pedras ali para amenizar. E aí, mas à medida que eu vou andando, eu vou dizendo, nossa, as pedras vão chegando no lugar. E aí o calçado que eu ando ali, que não é o único, vai também formando ali saliênciazinhas. Então ninguém vai andar nos mesmos caminhos que você andou, que você andará, que você anda. Não vai. Então o nosso andar certo, o nosso andar de paz é com Deus, amados. E nós precisamos aceitar o outro. Que o outro também vai nos contar as histórias dele e vai ser muito diferente da nossa experiência, da nossa perspectiva. Aí nós temos que ter, acima de tudo, amor para aceitar o outro, para entender
sabe? Para confiar, para continuar caminhando com respeito, com amor, com tolerância. Mas aqui a gente vê que é um ato de fé, não é verdade? Às vezes nós não nos sentimos aptos para prosseguir. É desafiador demais, nós não estamos vendo o que vai se desenrolar naquela situação, sabe? A gente fala, meu Deus, como é que vai ser? Parece que vai dar ruim. Ou então, às vezes, quando a gente é menos experiente, menos prudente, mais ousado, eu sei porque eu já fiz isso tudo, a gente vai, não quer nem saber. Batemos a cara, voltamos, vamos e vemos que vai dar certo, que é aquilo mesmo, sabe? São muitas as situações. E no final, sabe? Ainda que aquilo ali não saia exatamente, Abraão e Sara, eles entraram na frente de Deus. Por isso gerou Ismael. E hoje a gente vê as guerras aí, né? Ainda, né? Dos povos, por conta de Abraão, na ansiedade de Sara, ele passou na frente, ele foi se deitar com a escrava e gerou um filho que não era o filho da promessa. Mas ainda assim, Deus não cancelou a promessa, sabe? Gerou Isaac. Então, às vezes, na nossa caminhada, na nossa imperfeição como seres humanos, na dificuldade de nós ouvirmos a Deus, de nós, no processo de sermos curados, de crescermos, de amadurecermos espiritualmente, nós tomamos alguns atalhos. Mas Deus que conhece o nosso coração, tal como era Davi, foi Abraão. Olha lá Sansão, uau! Morreu cego, morreu muito mais inimigos na morte dele, né? Ele cego ali, do que durante o tempo que ele estava ali batalhando, que era o plano de Deus. Deus não revogou o plano dele para nenhum desses homens, mas aconteceram atalhos. Então, nós vamos, sabe? Vai acontecer essas coisas. Agora é a gente perseverar, é a gente reconhecer onde a gente tem errado, onde a gente se equivocou, onde a nossa alma precisa colar com o nosso espírito que está pronto, mas a nossa alma não está. E a nossa alma, que é a sede dos nossos sentimentos, das nossas dores, das nossas memórias, das nossas vontades, por vezes ela nos dá rasteiras. Mas aí, o que vai contar é o nosso desejo, e que na verdade nem é nosso. A gente precisa pedir. Aí Filipenses fala, o querer e o realizar são do Senhor. Então eu vou pedir, ele me ajuda a querer fazer a sua vontade, porque às vezes eu não quero, a minha carne quer algo mais confortável, mais fácil. Eu não quero dores. Quem é que quer dor, amados? Ninguém quer. Mas nós sabemos que a dor é uma grande professora. Ela nos lapida, ela nos ensina. Quando nós estamos na academia, eu voltei para academia. Eu preciso malhar na minha idade, meus músculos vão todos embora. E eu tenho agora um último netinho que Deus me deu, né? Fez 1 aninho e meio ontem, ele pesa 13 quilos. E pegar ele no colo me deixava com dor na coluna. Quando eu comecei a malhar, agora eu tô fortalecendo mais minha coluna, então tá valendo a pena. Mas dói pra academia, sabe? Eu tenho uma amiga que fala assim, até de querer pensar em colocar o tênis, eu já tenho pavor, Marisa, de ir pra academia. Eu falo, meu Deus! Mas eu até gosto. Mas tem dia que realmente... E dói ficar lá, né, repetindo aqueles exercícios, pegando peso. Mas os resultados são maravilhosos. E para nossa fé também. Exercitar a fé, o nosso espírito, o músculo espiritual, ele precisa ser exercitado para que ele cresça. E nos exercícios que acontece? A dor, os desafios, as frustrações, os nãos, as pedradas. Estevão estava lá, foi apedrejado e sorria, porque ele via a glória de Deus. E começaram a colocar capuzes na cabeça daquelas pessoas que eram apedrejadas, que eram sacrificadas. Sabe por quê? Porque eles não queriam que os outros vissem o sorriso no rosto deles. Eles sendo ali assassinados, apedrejados, eles estavam sorrindo. Eles colocavam um capuz para os outros não verem. Apesar de serem ali assassinados, estavam felizes. Isso aí era um absurdo, né? Era uma perda para o inimigo. E nós vamos assim, amados, de dor, de pedradas, de fé, mas tendo a obediência como ato de fé. Prosseguir. Quando Abraão estava ali com Isaac, que ele ia sacrificar Isaac, né? Tá aqui no que eu li para vocês. Isaac perguntou, pai, mas aonde esse mais aí, né? Esse mais quer dizer que, pai, mas cadê? Ué, tá um sacrifício? E cadê? Mas esse
Esse mais aí quer dizer o que? Contradição. Isaac, um adolescentezinho, ele via. Ué, mas ele estava sendo amarrado. Ele sabia que ele seria o sacrifício. Mas cadê o corpo? Cadê, pai? E aí até o final. E Abraão falou para ele, Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. Mas pai, eu tô sendo o holocausto. Eu tô indo para o sacrifício. Só tem coragem, papai, de me matar, de me sacrificar. Amado, você já chegou nesse nível? De entregar, sabe? E as pessoas vão te julgar, louca, ela louco, olha o que tá fazendo, olha, não faz sentido, parece que enlouqueceu. Eu já fui tomada como louca muitas vezes. E ainda tenho sido tomada como louca, como desequilibrada. Mas por incrível que pareça, cada vez que me chamam de louca, desequilibrada, disso, daquilo, mas eu avanço. Mas eu quero fazer a vontade de Deus. Mas Deus vai me dando paz, vai me curando, vai me restaurando, vai me ajudando a avançar, vai me tornando uma pessoa mais prudente, mais cuidadosa, mais dependente dele. Mas aí a obediência é como um ato de fé. E aí, na hora que ele levantou a faca, você vai ler a história, ele chegou a levantar. Quando ele levantou e ele abaixou, amados, ele foi até o final, até o minuto final daquilo que era acabar com a vida do filho dele. Quando a faca, o anjo gritou, levante a faca. Meu Deus, a pessoa, o que o filho dele pensaria dele? Poxa, pai, você ia me matar, você tem coragem de me matar? Jesus morreu, filho primogênito, e Deus teve que ter essa coragem de matar o próprio filho. Por isso nós estamos aqui hoje. Então, a obediência é um ato de fé. Eu não vou entender, e eu querer entender pode limitar a minha fé. Que a fé, em muitos momentos, ela vai exigir de nós isso aí. Levantar a faca, abaixar, encostar no peito, e aí, antes dela entrar, nós vamos ouvir a voz de Deus. Estamos preparados? Não. Mas vamos prosseguir de fé em fé, clamando a Deus, pedindo a Deus fé, confiança, boa vontade, perseverança, que é o que nós mais precisamos nesses tempos, meus amados. Vocês concordam? Ora, vocês imaginam o que passou na cabeça de Abraão? Meu Deus! Porque nós raciocinamos, nós pensamos. A fé não tem lógica muitas vezes, mas na nossa cabeça tem. Ué, mas ele me deu, agora ele me tomou. Meu Deus, a gente lembra lá de Jó, né? Deus me deu, Deus me tomou, bendito seja o nome do Senhor. E Abraão? Meu Deus, mas ainda assim, ele ia contra a mente dele, contra a razão, contra a alma dele que raciocinava, mas ele ia pelo Espírito, né? Pela fé. E aí, aqui fala, né? Eu confio em ti, né? Providencia o cordeiro, Senhor. Enquanto lágrimas escorriam de seus olhos, com a mão empunhando a faca, o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, aqui estou. Respondeu Abraão, não toque no rapaz. Aí, adolescentezinho rapaz. Quando o pai levantou os olhos, viu um cordeiro preso pelos chifres para ser usado como oferta. Deus nunca falha, amados, nunca falha. Podemos confiar nele, porque o Senhor não muda, ele é fiel, ele não muda. Sabe? Quando meu filho partiu, eu recebi essa palavra, eu tive a visão do enterro dele, estava ainda para ele nascer, e realmente foi naquela noite que ele partiu. E aí, né, eu tive essa visão de Abraão, e eu na hora não entendi, mas depois eu entendi, Deus me pedindo, eu falei, ai Deus, o Senhor nem me pegou, assim, o Senhor me avisou, o Senhor me mostrou tudo. E esse ano foi em 26 anos esse ano, né, fez agora, no início do mês. E Deus me disse que estava levando para me dar muitos outros, eu como uma líder, né, uma chamada para levar a palavra dele, ele ia me dar muitos outros filhos do mundo inteiro, e ele já me deu muitos. Filhos espirituais, na verdade, filhos da fé, uma fé de muitas batalhas. Então, amados, é isso aí. Vamos que vamos ter a obediência como principal da nossa fé, porque é isso que Deus espera de nós. Obedecer é submeter, é confiar. Não estou dizendo que não vai doer, não. Vai doer! E vai doer pouco, não. Mas Deus vai estar ali segurando. Cada gota de sangue, cada lágrima, tudo. Ele está conosco, nos renovando. Vamos passar por vales? Com certeza. Nós vamos vencer em nome de Jesus. Vamos orar?
Pai santo, Pai querido, só o Senhor sabe o que o Senhor está pedindo de cada um que está aqui me ouvindo, qual a obediência que ele está precisando viver sem entender nada. Eu sei o que eu estou vivendo. O Senhor sabe. E o Senhor sabe de cada um. Que a fé de cada um seja fortalecida, Senhor. Seja revigorada, renovada, Senhor. Ah, papai, seja com cada um de nós, Senhor. Nos perdoe as nossas oscilações, mas prevaleça e permaneça conosco. Só o Senhor sabe o que passava no coração do teu servo Abraão naquele momento, e daquele menino, daquele rapazinho, que seria ali atingido por aquele punhal, e não foi. Ainda que o punhal nos atinja, Senhor, porque às vezes ele atinge meu filho, o Senhor sabe que ele foi levado. Mas o Senhor me consolou, não houve dor, não houve nada, porque o Senhor, eu permiti que o Senhor aperfeiçoasse. O Senhor me permitiu consolar muita gente. Meu testemunho não é maior que a tua palavra, nada disso. Mas eu sei que fortalece pessoas, Senhor. E eu te louvo e te agradeço por isso. Que tenhamos a obediência como um ato de fé sempre, em nome de Jesus. Amém, aleluias! Compartilhe com muitos. Deixe o seu like. Vê se você está inscrito no canal. O algoritmo, essa máquina precisa disso para que essa mensagem chegue além, tá bom? Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.